Boa tarde, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, gostaria de trazer mais uma palavra de Deus para a vida de vocês. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e assista, pessoal, o vídeo até o final. E, pessoal, hoje gostaria de trazer mais uma palavra de Deus para a vida de vocês. E a palavra de Deus que quero trazer para a vida de vocês, para essa tarde de sábado. Hoje é sábado, dia 22 de agosto de 2026, e gostaria de trazer mais uma mensagem de Deus para a vida de vocês. E que Deus venha abençoar o lar de vocês, venha abençoar a família de vocês. E, irmãos, a Bíblia fala, né? Jesus nos fala em que nós devemos levar o Evangelho a toda criatura. E se nós podemos levar o Evangelho aonde Jesus não conseguiu levar o Evangelho até hoje, e graças a Deus, através da internet ou através das redes sociais, nós podemos levar o Evangelho para mais pessoas através das redes sociais. Então, gostaria de trazer uma palavra abençoada para a vida de vocês. E a palavra de hoje que gostaria de trazer para vocês se encontra no livro de Jó. E olha o que a palavra de Deus vai nos falar, irmãos. Havia um homem na terra de Urim, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. Olha só, irmãos. Jó era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Muitas das vezes a gente serve o Senhor, mas muitas das vezes tem pessoas que o inimigo tem se levantado para poder destruir a nossa vida, ou muitas vezes a nossa própria família. Satanás tem se levantado contra a gente para tentar nos destruir, para tentar nos afastar da presença de Deus. E ele tentou fazer isso com Adão e Eva. E foi aonde que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. E com Jó não é muito diferente. Você vê que houve uma batalha espiritual na vida de Jó. E vamos continuar lendo o texto. Olha o que esse texto vai nos falar. E nasceram eles 7 filhos e 3 filhas. E era seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente o seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. Olha, irmãos, Jó era o homem mais rico da terra. Era o homem mais rico da terra. Vamos continuar lendo o texto. Olha o que vai acontecer, irmãos. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um. E no seu dia enviava convidados às suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles.
Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de cada eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus são os anjos, irmãos. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: rodeando a terra e passeando por ela. Olha, irmãos, Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, Pedro vai nos falar exatamente isso, que Satanás é como um leão que rodeia ao nosso redor, procurando a quem possa estragar. Então, quando Deus pergunta a ele o que ele estava fazendo, ele fala exatamente isso. Olha só, irmãos. E disse o Senhor a Satanás: observasse tu o meu servo Jó? Olha só. Mesmo você se achando que não tem ninguém que preste atenção em você, muitas das vezes você está batido. Ah, ninguém gosta de mim. Ou muitas das vezes ninguém tá nem aí pra mim. Olha aqui, irmãos. Deus conhece você. Muitas das vezes ninguém te conhece, mas basta só o Senhor te conhecer. Muitas das vezes a gente medita na palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente busca o Senhor em secreto. Não importa a tribulação, não importa as guerras espirituais, Deus está vendo tudo. E vamos continuar lendo o texto, irmãos. Esse texto se encontra no livro de Jó, capítulo 1. E olha o que essa passagem vai ainda nos falar. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de Badé? Porventura não cercar-te tu de bens a ele e a tua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos? Olha só, irmãos. Até Satanás era invejoso. Vê só, irmãos. Tem muita gente invejosa. Tem se levantado contra a sua vida. Muita gente invejosa tem se levantado contra a sua vida. Mas essas pessoas invejosas vão sair em retirada. Porque esse Deus é o Deus sobrenatural. Esse Deus que mesmo em silêncio, Ele se levanta para nos ajudar. Ele vem ao nosso auxílio. Mesmo no silêncio, Deus ainda opera. E olha só, irmãos. Mas estende a tua mão. Olha o que Satanás tentou, irmãos. Tentou sobre a vida de Jó. Olha o pedido de Satanás para Deus. Olha só, irmãos. Mas estende a tua mão e toca tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti e a tua face. E disse o Senhor: muito bem,
Eis que tudo quanto tem está em tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comia e bebia, e vinha vinho na casa de seus irmãos, primogênito. Eis que vem um mensageiro a Jó e disse: os bois lavavam e as jumentas passeavam juntas a eles. E os moços feriram ao fim da espada. Somente eu escapei para trazer as novas. E estando estes ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços consumiu. Só eu escapei para te trazer as novas. E estando ainda este servo falando, veio outro e disse: ordenando os cadeus 3 bandas, deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram o fio da espada. Só eu escapei para te trazer as novas. E estando ainda ele falando, veio outro servo e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seus irmãos primogênito, eis que um grande vento veio sobre deles e do deserto, e nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer as novas. Então Jó se levantou, rasgou seu manto e raspou a sua cabeça, e lançou-se à terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Olha só, irmãos. Jó sabia que para Deus nada é impossível. Esse mesmo Deus que tem poder de fazer nós retornarmos o ventre de nossa mãe. Esse é o Deus do impossível. Jó sabia que Deus podia fazer isso. E olha só, irmãos. Olha o que a palavra ainda nos fala. E o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ainda que Jó perdeu tudo. Num dia, irmãos, um dia, um homem perdeu tudo. Um dia Jó perdeu tudo. Perdeu gado, perdeu servos, perdeu amigos, perdeu os seus filhos. Mas sabe a coisa disso tudo? Mesmo Jó perdendo servos, perdendo ovelhas, gados, o mais importante para Jó era os seus filhos. Olha que situação, irmãos, na vida de um homem. Jó sabia em que seus filhos poderiam ter pecado contra Deus. E ele se levantava de madrugada, ele oferecia o holocausto ao Senhor, orava ao Senhor para que Deus perdoasse o pecado dos filhos deles. Mas Jó não estava entendendo o que estava acontecendo na vida dele. Jó, naquele momento de aflição, estava se perguntando por que Deus permitiu essa tal coisa sobre a minha vida. Jó sabia que tudo o que estava acontecendo era permissão de Deus. Por isso que ele fala: Deus me deu e Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vê que Jó ele não blasfema contra Deus,
ou ao contrário, ele agradece. Muitas das vezes tem coisas que têm se levantado contra a nossa vida, mas você escolhe adorar a Deus ou não adorar. Tiago fala que a nossa língua tem poder para abençoar e também para amaldiçoar. Olha, irmãos, que palavra forte, que palavra abençoada. Garanto a vocês, irmãos, que vocês vão aprender mais sobre essa passagem, como eu estou aprendendo nesse momento. E a Bíblia vai falar que, mesmo em silêncio, mesmo Jó não falando nada, olha só, irmãos, vieram seus amigos e começaram a acusar Jó de tal maneira. Ah, talvez pecaram seus filhos, ou talvez tu pecou. Olha só, irmãos, o inimigo tem levantado até mesmo quem está próximo de você. O inimigo tem levantado até pessoas próximas de você para tentar te afrodar. Mas sabe o final disso tudo? Essas mesmas pessoas que se levantaram para te afrodar, elas irão te pedir desculpa. Olha, irmãos, Jó estava ali no seu luto, esperando uma resposta de Deus. E a Bíblia vai falar que no final disso tudo, que aconteceu com Jó, acusação, a morte dos seus filhos, a morte dos seus gados, os seus bens, perdeu tudo. Jó não blasfemou a Deus. E sabe, e o último pedido, olha que o inimigo vendo que Jó não blasfemava contra Deus, olha que ele pediu para Deus, para que tocasse na carne de Jó. Irmãos, e o inimigo tocou na carne de Jó, e vieram feridas tão grandes, em que Jó teve que se assentar nas cinzas. A Bíblia vai falar que Jó se cortava, porque as feridas eram grandes. Ele pegou um caco de telha e se cortava. E se coçava com aquilo, porque as feridas eram grandes. A enfermidade era grande sobre a vida de Jó. Mas sabe o final disso tudo? Jó ainda não blasfemava contra Deus. E sabe o final dessa história? A Bíblia vai falar que no final disso tudo, agora Deus falou assim: agora eu vou descer lá. Agora eu vou descer lá. Nenhum momento meu servo blasfemou contra mim. Agora eu vou descer lá. Mas só que quando Deus desce, ele enche Jó de perguntas. Deus começa a encher Jó de perguntas. E Jó não tem nenhuma resposta para Deus. E a Bíblia vai falar que Deus dá respostas a Jó. Não dá resposta, mas dá enigmas. Onde Jó fica sem resposta para Deus. E a Bíblia vai falar que tudo aquilo que Jó tinha perdido, Deus devolveu tudo em dobro. Gados, até mesmo seus filhos. A Bíblia vai falar que Jó teve vários
filhos. E Jó viu a geração de seus filhos, os filhos de seus filhos. Olha só, irmãos. Jó teve de volta tudo o que ele perdeu. E sabe o mais interessante dessa passagem de Jó? É que, olha, pode se levantar várias coisas na sua vida. Muitas das vezes você acha que muitas das vezes você está sofrendo um ataque espiritual na sua vida. E se pergunta muitas vezes a Deus: Deus, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam na minha vida? Por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Muitas vezes você fica zangado por essa coisa que está acontecendo na sua vida. Mas olha o que Deus está falando conosco. Seja como Jó. Seja como Jó. Mesmo na aflição, mesmo perdendo tudo na vida dele, ele não blasfemou contra Deus. Ele não se deixou abalar pelas coisas em que estava vindo sobre a vida dele. Jó entregou tudo, desde o início até o final. Entregou tudo na mão de Deus. Uma pergunta que quero te falar. Você tem confiado no Senhor? Você tem acreditado no Senhor? Ou tem acreditado nos seus amigos? Ou tem acreditado na sua família? Ou tem acreditado nos seus bens materiais? Olha o que Deus está falando aqui. Aonde você está depositando a sua fé? Que palavra forte, irmão. Em que você tem depositado a sua fé? Você tem depositado a sua fé em Deus? Você tem depositado a sua fé nos seus bens materiais? Ou você tem depositado a sua fé no Deus vivo? Aonde você tem depositado a sua fé? Jó, mesmo na peleja, depositou toda a sua fé em Deus. E o final de tudo, Deus devolveu tudo que Jó perdeu. Deposite a sua fé em Deus, irmãos. Deposite a sua fé em Deus. E creia que o milagre irá acontecer na sua vida. E no momento certo, Deus vai agir na sua vida. Seja como Jó, que depositou a sua fé em Deus. E ele viveu algo sobrenatural na vida dele. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que essa palavra possa tocar vários corações. E me ajude, irmãos, a espalhar o Evangelho de Deus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E que mais almas sejam alcançadas através dessa mensagem. E que Deus venha abençoar essa tarde de vocês, a noite de vocês e amanhã do outro dia. E nesse momento, irmãos, gostaria de orar pela vida de vocês. E antes de orar, irmãos, gostaria de pedir um pedido a vocês. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, me siga. Você ainda
Você ainda que não me segue, me siga nas minhas redes sociais. E me ajude, irmãos, a espalhar o Evangelho de Cristo. E vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, venho te pedir, meu Pai, que proteja essas pessoas. Pai, que o Senhor continue me usando para espalhar o Evangelho, Senhor, para espalhar o Evangelho sobre o mundo, para levar o Evangelho a toda criatura, ó Pai. Deus, venho te pedir nesse momento, Senhor, que almas sejam alcançadas nesse momento, Senhor. Pai, que o mesmo Deus que agiu na vida de Jó possa, Senhor, agir na vida dessas pessoas. Pois eu sei, Senhor, que Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que mesmo no silêncio ainda opera. Oh Deus, como o Senhor operou na vida de Jó, ó Pai. Mesmo no silêncio o Senhor estava operando. Mesmo Jó não tendo resposta, o Senhor estava operando. Oh Deus, continue operando, Senhor, nas nossas vidas como Tu operou na vida de Jó. E no final de tudo devolveu tudo em dobro a Jó. Filhos, os seus bens. Oh Deus, que nós possamos ser como Jó. Oh Deus, que nós possamos depositar nossa fé somente em Ti, ó Pai. Oh Deus, que o Senhor continue sempre nos guardando, nos encorajando, Senhor, a espalhar o Evangelho. Oh Pai, levar o Evangelho a toda criatura. Pai, essa oração que eu entrego nas Tuas mãos santas, em que nós possamos, Senhor, ter uma ótima noite e uma ótima tarde. Amém. Isso aí, meus irmãos, que Jesus venha abençoar a vida de vocês e até o próximo vídeo, irmãos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém?